eu gosto muito de refletir sobre as coisas rotineiras, coisas que eu vivencio na semana, que eu leio num livro, que eu vejo num filme, porque é uma oportunidade de associar aquilo que eu estudo com aquilo que eu vejo na prática ou que eu vivencio na prática. E de forma até recorrente, eu tenho ouvido muito a frase "pense fora da caixa". Quando eu vejo essa expressão, eu lembro sempre de, de alguns professores que eu tive, e aí quando de repente a gente chegava na aula de filosofia, eh, eu ouvia aquele professor e ele colocava como se a filosofia fosse a coluna dorsal do mundo, que o mundo se explica a partir da filosofia e que sem ela o mundo é muito empobrecido. E de repente eu via na aula de sociologia a mesma situação. A sociologia era apresentada como sendo o eixo que dá sentido a tudo que nós vivemos, porque ele explica os comportamentos, a forma de vida, e aí você vai mudando de matéria e a percepção continua, se mantém a mesma. É como se você tivesse uma explicação do mundo pela engenharia, pela psicologia, pela biologia, todo mundo querendo uma verdade, todo mundo querendo a sua caixa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente aprende uma coisa, quando a gente toma consciência de uma determinada coisa que não caminha bem, por exemplo, vamos imaginar que eu seja muito sedentária. E aí, porque eu adoeci, eu tive que reestruturar minha vida. E hoje eu sou muito voltada para o exercício físico. Então, eu só falo de atividade física, eu só vejo valor nas atividades físicas, ou uma outra versão do exemplo, uma pessoa que não tinha religião nenhuma e ela foi para uma determinada, ela foi convertida, ela foi para uma determinada religião, então ela só conta aquela história, ela só fala daquilo, ela acha que todos deviam seguir aquele mesmo caminho, como se ele fosse fazer o mesmo sentido para o outro que teve para ela. Não é assim que funciona. O nosso cérebro, ele vai registrando as nossas experiências e em cima dessas experiências eu me construo. Quem sou eu hoje? Eu tenho a minha formação acadêmica, mas é só isso que eu tenho? Não, não é só isso que eu tenho. Eu tenho a experiência que eu adquiri a partir de ter 9 irmãos. Eu tenho a experiência que eu adquiri sendo filha dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, que trouxeram uma bagagem da família dele. Eu sou fruto de uma mistura genética, eu sou produto do meio. Então, quando a gente pergunta quem é você ou qual é a sua formação, erradamente a gente fala do curso de graduação ou dos cursos de especialização. E, na verdade, a gente devia falar sobre as nossas experiências de vidas, todas as experiências de vidas, a forma que eu vejo o mundo, a minha rede de crenças faz eu extrair determinados aprendizados na vida.
aquilo que eu senti de dor, dor física, dor emocional, aqueles desamores que eu tive, aqueles insucessos, principalmente os insucessos, fazem com que nós tenhamos crescimento e a gente modifique a nossa rota. E nisso, existem muitos estudos que deixam isso muito claro. Aquelas pessoas que são mais resilientes são exatamente aquelas pessoas que passaram por maiores problemas, por maiores perdas. Então, o nosso aprendizado, ele é infinitamente maior em cima do nosso insucesso, em cima das coisas ruins que a gente vivenciou. E aí, quando a gente ouve essa expressão, pense fora da caixa, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a gente sai de uma caixa e pula na outra. A gente precisa ter discernimento para saber o que serve para mim, para saber o que não serve para mim, para saber o que tem aderência nos meus valores, porque aquilo que não tem aderência com meus valores não tem congruência para eu sustentar por muito tempo. E a gente precisa, hoje, especialmente pensando nesse mundo que se configura hoje, a gente precisa entender que não tem caixa que caiba a gente. Que a gente não pode ser uma encomenda nem da mídia, nem da escola, nem das empresas, nem da família. A gente é uma composição de tudo. É como se nós fôssemos colocando tudo dentro e processando. Essa sou eu. A soma de tudo que eu vivi e que eu não vivi, mas que de alguma forma foi percebida de forma consciente ou inconsciente pelo meu cérebro. E nisso daí eu tenho muita responsabilidade. Por que eu tenho muita responsabilidade? Porque não dá para ser passivo num mundo tão agressivo de estímulo. Não estou falando de violência física, não estou falando nem da violência. É agressivo no sentido de que nos traz muitos estímulos, muitas novidades. E aí nós precisamos então se conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente é capaz de selecionar de forma mais assertiva aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu devo trazer para perto de mim e aquilo que eu não devo trazer. E vigie, seja vigilante com tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, com todas as pessoas que você se relaciona. Se você se relaciona com pessoas que, por exemplo, têm muita dívida, estão sempre correndo atrás do dinheiro e nunca conseguem, você não vai aprender como ter dinheiro. Se você anda com gente que bebe muito, a tendência é você beber muito também, porque todos os ambientes, todas as oportunidades vão estar direcionadas para ali. Pessoas que se relacionam com pessoas que não lhe fazem bem, que vivem em relacionamentos abusivos, a média da sua volta não tem bons relacionamentos. Por isso, tenha muito cuidado com as caixas, com os filtros, com a sua crença de valor. E é bíblico. Diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, nesse mundo todo conectado, eles sabem
Quando eu falo eles, eu estou falando dos algoritmos. Eles sabem quais são os seus padrões de consumo, quais são as coisas que você prefere. Eles sabem tanto de você que muitas pessoas sabem menos que o algoritmo. Prestem atenção. Escolha você. Escolha crescer, se conhecer, para que você possa, de fato, fazer boas escolhas na sua vida. Pense nisso. Até.